Olá, boa noite para você. O processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff segue seu curso e o presidente em exercício Michel Temer procura deixar sua marca. Uma das principais decisões foi a redução do número de ministérios. O novo gabinete, mais enxuto, é composto apenas por homens brancos e não foi bem recebido. O número de ministérios do governo Dilma, 32, era alvo de constantes críticas, mas a redução para 23 pastas não representou até o momento o sucesso que o novo governo esperava. A reação mais contundente contra a reforma ministerial veio dos artistas e produtores culturais que não concordaram com a transformação do Ministério da Cultura numa secretaria. O presidente em exercício voltou atrás neste final de semana e o MINC foi recriado. Mas os problemas com a reforma ministerial não param por aí. A Previdência Social, por exemplo, foi desmembrada e o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, foi integrado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Social. Outra parte ficou com o Ministério da Fazenda. Já o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos foi extinto e incorporado pelo recém-criado Ministério da Justiça e Cidadania. A Controladoria Geral da União, o órgão encarregado de fiscalizar os ministérios e a Presidência da República foi extinto. Foram criados ainda o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, que assumiu as funções da CGU, e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. O que significa nesse momento a recriação do MINC? Até que ponto essas mudanças vão influenciar no desempenho do novo governo? No programa de hoje, vamos nos debruçar sobre essa questão, que é tentar entender como funciona essa mistura entre política e administração pública. Para esse debate, convidamos o Ricardo Ismael, ele que é doutor em Ciência Política pelo IUPERJ e também diretor de ciência do Departamento de Ciências Sociais da PUC do Rio. Ricardo, como vai? Tudo bem? Tudo bem, como é que vai? Obrigado mais uma vez pela presença. Conosco também o Felipe Borba, ele que é pós-doutorado em Ciência Política pela UERJ e também professor da Unirio. Felipe, como vai? Muito bem, obrigado. Obrigado aí pela presença. Vamos então acompanhar a primeira reportagem de hoje para trazer um pouco mais o contexto do que está acontecendo no que diz respeito à reforma ministerial no Brasil. A saída da presidente Dilma Rousseff para a entrada do vice Michel Temer foi cercada de expectativas em torno do novo governo. E uma das mais aguardadas foi confirmada, a reforma ministerial, que reduziu o número de ministérios de 32 para 23, com a justificativa de cortes de gastos do orçamento federal. No entanto, algumas mudanças provocaram muita polêmica. A fusão do Ministério da Educação com o Ministério da Cultura provocou uma onda de protestos em todo o país. Manifestações e ocupações de prédio tomaram conta de 21 capitais. A mobilização da sociedade fez com que o presidente interino Michel Temer voltasse atrás, recriando o Ministério da Cultura. No entanto, as críticas relativas à reforma não param por aí. A reunião de pautas tão diferentes como as das mulheres, da igualdade racial e dos direitos humanos no novo Ministério da Justiça e Cidadania causou indignação. Sem falar da ausência de mulheres e negros entre os ministros escolhidos. Outras pastas também sofreram mudanças, como a Previdência, que passou para o Ministério da Fazenda. A economia pretendida com a redução de ministérios, no entanto, ainda não foi mensurada pelo novo governo. Muito bem, Ricardo Ismael, começo com você. A gente preparou aí uma reportagem com algum conjunto de ações do novo ministério, mas nesse início de semana já tivemos uma reviravolta e o próprio ministro do Planejamento, Romero Jucá, já está em licença em função de uma acusação do trecho de reportagem, do trecho de gravações que foram trazidas para ele nesse início de semana. Como é que você vê esse tipo de conduta logo no início de uma reforma? Não, veja, eu acho que a reforma ministerial ela tem que ser vista sob uma perspectiva do momento que a gente está vivendo no país, tá certo? Primeiro, uma das razões do impeachment da presidente Dilma foi o seu crescente isolamento no Congresso Nacional, nas duas casas. Haja vista a própria votação de admissibilidade do pedido de impeachment na Câmara e no Senado, onde a presidente tem menos de um terço de votos nas duas casas, o que certamente mostra o isolamento que ela tem hoje no Congresso Nacional. Portanto, o primeiro aspecto que foi considerado na formação do novo ministério foi o apoio no Congresso Nacional. Se buscou tentar fechar um apoio político na Câmara e no Senado, inclusive porque a questão do impeachment ainda não foi concluída. Você terá um julgamento. A admissibilidade no Senado
contou com 55 senadores. Para que o processo seja aprovado no seu final, precisa de 54 votos. Então, o Temer teria que trabalhar com uma equação de que a tentativa de fazer a reforma ministerial teria que garantir a ele apoio nas duas casas e apoio, inclusive, no Senado Federal para garantir a questão do impeachment. 2, há uma questão que hoje é a central no Brasil. Emprego, emprego e emprego. Qualquer outra questão vai ter que esperar. O governo Temer vai ser julgado e legitimado, se houver essa questão, pela capacidade de deter o desastre econômico produzido nesse 1 ano e 4 meses do governo Dilma. Nós estamos vivendo a maior crise que o país vive na economia, segundo as palavras de Nelson Barbosa, ministro da Fazenda da Dilma, desde 1930 do século passado. Portanto, a equipe econômica que foi colocada agora, Meirelles, o Goldfarb no Banco Central, Mansueto e tudo mais, é uma equipe de alto nível. Portanto, nesse caso, o Temer acertou. Tem hoje uma equipe econômica para tentar enfrentar essa crise, que, como eu disse, é gravíssima. Está tirando o emprego do trabalhador e tirando a capacidade, inclusive, de sobrevivência de muita indústria. E terceiro, aí você tem aí uma questão de tentar acertar o ministério. Não é fácil substituir equipes num governo interino de transição. Quer dizer, você vai assumir Ministério da Educação, Ministério daquilo, vai ter que substituir equipe, ou seja, vai ter que começar a fazer novas equipes, formação de equipes para um governo que é do início. Ele não está começando agora, quer dizer, você está tentando ver se consegue não dar descontinuidade a políticas de programas sociais em curso, que você não pode parar, porque as pessoas dependem dele, e tentando colocar alguns nomes novos. Portanto, o desafio é grande dessa formação desse ministério. Felipe, concorda com o Ricardo que o desafio maior no momento é emprego, emprego, emprego? O que você tem a dizer sobre essa conjuntura criada no que diz respeito aos ministérios? Eu concordo com algumas coisas que o Ricardo disse, né? A gente vive num sistema presidencialista em que o presidente ele é eleito uma eleição dissociada do Congresso, diferente do que acontece no parlamentarismo, em que o primeiro-ministro sai do Congresso. Então, é muito comum, né, que você tenha um presidente cujo partido é minoria, contando apenas o partido. Por exemplo, o Lula, o PT, quando o Lula foi eleito em 2002, elegeu 92 deputados, foi a maior bancada, isso correspondia a apenas 18% do Congresso. Então, necessariamente, você precisa, como o Ricardo aqui apontou, fazer uma negociação com os outros países, com os outros partidos, para que tenha uma sintonia entre o Executivo e o Legislativo, justamente para não reproduzir esse problema que teve com a Dilma de um isolamento com o Congresso. Agora, o Ministério do Temer, ele nasce um pouco abaixo da expectativa, como você apontou no começo, por ter ali escolhido para compor os principais cargos homens brancos, né, sem representação feminina, de negros e de minorias, o que não acontecia desde o Geisel, em 1970. Não? Sarney, Collor, Figueiredo, Lula, Fernando Henrique, todo mundo... Mas o Temer tinha ação, porque isso também foi indicação partidária, né? Tudo bem, mas eu acho que ele pode intervir nisso. Tanto é que quando ele percebeu o furo, procurou a todo momento que uma mulher para compor o Ministério da Cultura, depois voltou atrás, e, enfim. Mas o que acontece? O Ministério ele precisa estar em sintonia com os poderes do Congresso, da Câmara e do Senado. Mas ele precisa ter um equilíbrio para também representar as forças sociais do país, né, os grupos de interesse no país. Então, quando ele não nomeia mulheres, não nomeia minorias, isso passa uma mensagem para o eleitorado, é o seguinte, essas pessoas estão olhando para o Ministério e falam assim, nós não estamos representados nesse Ministério. Esse Ministério vai fazer políticas públicas que nos contemplem. Então, deixa um pouco esse vazio aí no Ministério do Temer, além de outras coisas que a gente pode ir falando. Nesse sentido, Ricardo, como é que você interpreta esse tipo de conjuntura, né? O Felipe trouxe aí a questão da representatividade de minorias, a questão do empoderamento feminino nos ministérios e, obviamente, a dificuldade do próprio presidente em exercício Michel Temer de lidar com as indicações partidárias. Mas, independente do que foi montado na conjuntura atual dos ministérios, como é que você avalia esse tipo de falta de representatividade de parte importante da sociedade brasileira? Tá, veja, eu acho que existe certamente a constatação de que há uma ausência de negros, de mulheres, enfim, que se possa ter uma diversidade maior na composição do primeiro escalão. O Temer já agora nomeou para um cargo que certamente é muito importante, o BNDES, a Maria Silvia Bastos, que certamente já vai nessa linha aí de contemplar, vamos dizer assim, pessoas competentes e que tenham capacidade administrativa que venham oriunda das mulheres. Agora, eu acho que a gente tem que colocar a questão dentro de outro patamar.
Evidentemente que também existia na sociedade um desejo de redução de ministérios. Não é? O Ministério da Dilma, que na verdade começou com 40, ela diminuiu para 32, mas ainda existia hoje uma pressão para diminuir para 23. A gente tem no Brasil uma coisa do seguinte, todo mundo quer um ministério. Na verdade, eu estou dizendo, você pode ter uma secretaria importante dentro do ministério, que às vezes pode ter mais recursos do que o ministério. O Ministério da Cultura tem 0,1% do orçamento da União. Muito se clama para chegar Não ao 2, nada. né? Ou seja, na verdade, a cultura no Brasil é financiada pelas leis de incentivo fiscal. A Lei Rouanet, a Lei de Audiovisual. Na verdade, o que fomenta a cultura no Brasil são as grandes estatais, Petrobras, Eletrobras, BNDES, com a renúncia fiscal e também iniciativa privada. Portanto, na verdade, o modelo não depende do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura que vai dar a liberação dos projetos que possam captar recursos junto à empresa privada ou estatais. É nesse momento que o Ministério é importante. Mas o recurso orçamentário que o Ministério tem é extremamente pouco no governo Lula e no governo Dilma. Isso, na verdade, é a questão central. Como você pode ter mais recursos no Ministério da Cultura para que, por exemplo, artistas desconhecidos, bandas de música ou grupos de teatro completamente desconhecidos que não aparecem na mídia possam ter recursos que não precisam captar junto a grandes empresas privadas e estatais. Porque os figurões podem, mas os desconhecidos não. Os que estão começando, né? Depende do orçamento do Ministério da Cultura, que é muito baixo. Mas só para concluir, portanto, tem esse aspecto de que a gente tem que também entender que não necessariamente todas as questões no Brasil hoje, sociais ou outras questões, têm que se tornar um ministério para que elas possam funcionar. E segundo, a gente também tem que entender que o governo Temer tem 15 dias de governo. É impossível que o governo comece a funcionar com 15 dias. Não há governo no planeta Terra que se possa começar a funcionar com 15 dias e você está dizendo, não, todos os programas sociais têm que estar montados, as equipes estão montadas e tudo está funcionando. Não é possível isso. Aliás, isso não estava acontecendo nem com a Dilma, que tinha 5 anos e 4 meses. Já vou passar a palavra para o Felipe, né, sobre a vontade da população de se fazer uma reforma política. Obviamente, a reforma ministerial passa por parte deste debate, né? O brasileiro clamava também, em muito, por uma redução da máquina pública. Não haveria outra solução para esse presidente em exercício a se tomar nessa atual conjuntura, Felipe? Porque parte do que o Ricardo Mel trouxe aqui é de que essa já era uma vontade de boa parte da população de ter um enxugamento na máquina e uma redução de ministérios. Ele teria condições de ter feito algo diferente? Olha, é complicado, né? Porque reduzir ministério, você também reduz o seu poder de barganha com o Congresso. E o Ricardo falou, o Ministério da Cultura é um ministério pequeno, né? Mas ele é simbólico. Né? Então, você extinguir o Ministério da Cultura, você cria um problema com uma classe, né, artística que tem voz, que criou um problema político para ele com 15 dias que poderia ser desnecessário se ele não tivesse acabado com o Ministério da Cultura, que existe desde 1985, né, que pode não trazer tantos grandes resultados, mas tem um poder simbólico ali por trás, muito importante para a cultura brasileira. Né? Mas tem outras coisas no Ministério Temer, né, que se anunciou que seria formado um Ministério de Notáveis, quando o Temer estava ali naquele processo do impeachment, que ele viria... E eu acho que esse Ministério de Notáveis também ficou devendo um pouco. Né? Você tem uma quantidade de políticos que têm envolvimentos com acusações de corrupção, como agora com o Romero Jucá, entre outros, né, que foram citados ou estão sendo formalmente investigados, como o ministro do Turismo do PMDB do Rio Grande do Norte, o Henrique Alves, né, que então você teve também aí todo um processo na sociedade brasileira clamando pelo fim da corrupção. E quando o Temer monta o ministério e nomeia vários políticos que estão, de certa forma, envolvidos com alguns casos de corrupção, como a Lava Jato, isso também passa uma mensagem para a população que não é a mais clamada no momento em que houve o processo de impeachment. Né? Vamos lá, vamos trazer mais um convidado para o nosso debate. Eu converso agora pela internet com o Carlos Mills. O Carlos Mills, que é produtor musical e também coordenador do Grupo de Ação Parlamentar Pró Música, né, o GAP. Ele exerceu o cargo de diretor da Associação Brasileira da Música Independente e conversa conosco agora. Carlos, tudo bem com você? Tudo bem? Está me ouvindo bem por aí? Perfeitamente. Eu e o resto da população brasileira que te acompanha pela TV e pela internet. Obrigado aí pela participação no programa de hoje.
Carlos, eu estava conversando agora há pouco aqui com o Ricardo Ismael, com o Felipe Borba, sobre a questão do simbolismo, né, da extinção do Ministério da Cultura e toda a participação da sociedade, sobretudo nesse fim de semana, em virtude da retomada desse ministério. Como é que você avaliou nesse sentido, né, a busca por um enxugamento da máquina pública, né, independentemente dos recursos que o Ministério tratava, mas sobre a possibilidade dele não ser mais representado por um ministério e sim por uma secretaria antes dessa reviravolta? Como é que você entendeu isso tudo, Carlos? Eu concordo em parte com a análise que fez o Ricardo, no sentido de que foi um movimento muito mais simbólico, no sentido de enxugamento, do que propriamente econômico, porque, como o próprio Ricardo mencionou, o orçamento do Ministério da Cultura é ínfimo. Então, diante da economia que se espera fazer com o enxugamento de máquina pública, essa extinção, na verdade, falou-se numa junção com o Ministério da Educação e Cultura, né? Mas quando você junta o Ministério que tem um orçamento de 100 bilhões, e com a importância que tem a cultura, que precisa ter a educação no país, com um outro que é 0,1% do PIB, você não tem uma junção, você tem uma anexação, né? E, ao mesmo tempo, um rebaixamento, porque você tira a cultura de uma categoria de primeiro escalão e joga para uma secretaria que vem a ser o terceiro escalão, né, na escala hierárquica da República. Então, embora, por um lado, simbolicamente, haja esse significado de enxugamento da máquina, para os artistas, para a classe artística como um todo, para os fazedores de cultura, o simbolismo do rebaixamento é inaceitável. Porque existe aí um acúmulo de 30 anos de políticas públicas culturais, como foi mencionado aí anteriormente, desde o governo de Sarney, que foi um governo do PMDB que resgatou o Ministério da Cultura, em acúmulos de políticas públicas de pontos de cultura, que foi idealizado pelo historiador Célio Turino, e que na gestão do Gil espalhou muito a questão da diversidade cultural pelo interior do Brasil. Infelizmente, nos últimos anos ela foi descontinuada, essa política de pontos de cultura. Então, mesmo com orçamento baixo, simbolicamente, a cultura não pode perder o status de visão estratégica e essencial dentro do Estado brasileiro. Como o Caetano falou na ocupação da Funarte, o Ministério da Cultura não é de governo nenhum, ela é uma conquista do Estado brasileiro. Pois é, eu vou pedir até para a equipe rodar algumas imagens, né, sobre as ocupações recentes, a gente tem aí para mostrar enquanto você vai falando, mas vou trazer então a conversa um pouco aqui para o estúdio e já eu volto a falar com você, Carlos. Felipe, como é que você viu essa questão da participação da sociedade justamente sobre as ocupações relacionadas ao Ministério da Cultura? A gente vai colocar aí algumas imagens para poder ilustrar essa sua fala, mas a preponderância do que o Ricardo trouxe, né, o orçamento não é muito grande e essa discussão não consegue avançar. Assim, achei uma movimentação bem relevante, né? Mostra um pouco que o presidente interino balança com o vento, né? Porque ele anuncia o fechamento, depois retroage, a população vai à rua, ocupa a Funarte, os artistas se posicionam e ele acaba voltando atrás. Acho até inteligente ele ter voltado atrás, porque, como o colega chamou a atenção, o ministério é pequeno, mas ele é simbólico, né? Quando você incorpora o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, ele é engolido pela dinâmica do Ministério da Educação. E traz uma incerteza muito grande do que vai ser feito da cultura desse país, né? Então, ele acredito, não anunciou ainda, pelo menos até o momento, o novo ministro da Cultura, pelo menos não é do meu conhecimento, e eu espero que seja um nome que pelo menos traga aí uma certa simpatia da classe artística para que a política cultural possa ser retomada. Ricardo. Não, veja, eu até me pronunciei, eu acho que há uns 15 dias no Facebook, que foi um erro político do Temer de ter feito essa fusão, tá? Porque eu acho que não faz sentido um governo estar começando agora brigar com os artistas do Brasil todo. É um erro que não pode cometer, é um erro político, um erro de avaliação de que essa questão do Ocupa, isso ia se propagando e o governo entrava num desgaste crescente, portanto, fez bem em recuar. Como disse o Carlos Mil,
Eu já fiz trabalhos nessa área sobre o Ministério da Cultura há algum tempo e estudei bem as leis de incentivo, a questão do orçamento. Então, como eu disse aqui, a questão da cultura hoje é uma atividade econômica importante nessa questão mesmo de geração de emprego, na verdade, de fomento à cultura popular, às diferentes culturas que hoje o país tem. Então, você certamente, o que eu acho que deve ser discutido, e certamente passado agora o momento, porque o Ministério foi recriado, inclusive tem um ministro já nomeado, que era o que estava na secretaria anteriormente. Na verdade, você tem que agora partir para uma discussão, que eu acho que aí sim vai ser um outro momento. Como eu disse, você tem hoje a cultura no Brasil muito dependente da lei de incentivo. Na verdade, o orçamento pequeno, reduzido do Ministério, porque agora já estamos falando de Ministério, não vamos falar mais do que passou, o Ministério já existe, é pequeno. Ele é muito pequeno, mesmo nos governos de Lula e de Dilma, ele é muito pequeno. Portanto, é importante que se comece a discutir como fazer algum tipo de elevação da participação desse Ministério no Orçamento Geral da União. E também discutir, evidentemente, que tem que ser mantida as leis de incentivo fiscais, federais, estaduais, municipais, porque você tem 3 leis nos 3 níveis, agora, de que você possa democratizar mais o acesso aos recursos que são a renúncia fiscal que acontece, que favorece, já disse, grupos teatrais, cineastas, né, grandes nomes da nossa música, enfim. Porque, na verdade, o grande problema, já que a gente está falando de uma política cultural, é como apoiar as pessoas desconhecidas, os grupos de teatro que não aparecem na novela, que não estão, né, nos grandes livros de audiência. Então, na verdade, é preciso haver essa discussão. Felizmente, a gente não precisa mais discutir se o Ministério vai existir. Ele já existe, portanto, agora a gente tem que ir para a página 2. O nome do ministro é o Marcelo Calero, que estava na secretaria, vindo aí. Carlos, queria te fazer essa pergunta, né? A gente percebe essa reviravolta, só para a gente finalizar a sua participação sobre o Ministério da Cultura e as ações sobre cultura no país. Independente da reviravolta, ocupações ainda continuam em algumas capitais, né? Queria que você trouxesse à tona para a gente qual é a agenda desses movimentos a partir de agora, independentemente do retorno do Ministério da Cultura, né? Como é que você analisa essa manutenção das ocupações? Certo. Me permite fazer só alguns rápidos esclarecimentos em relação ao que foi falado. Provavelmente já está claro, mas a Lei Rouanet, é importante pontuar que a Lei Rouanet, o orçamento da Lei Rouanet, ele não é contabilizado no orçamento do MINC. Então, toda a verba que vai para via incentivo fiscal pela Lei Rouanet não está nesse orçamento, já que a gente já cansou de falar e todo mundo sabe, do ponto de vista econômico, muito pequeno. Né? Há um projeto de emenda constitucional para garantir um mínimo de 2% do orçamento da União para o Ministério da Cultura, que é mais ou menos equivalente ao que se encontra em alguns outros países. De 0,1% para 2%, se a gente conseguir chegar nisso um dia, vai ser muito bom. Outras iniciativas importantes são o Vale Cultura, por exemplo, na questão do acesso à cultura, que é um espelho do Vale Refeição ou do Vale Transporte, mas para consumo de bens culturais, que ainda não foi implantado da maneira que precisa ser. Enfim, tem uma série de políticas específicas dentro da questão cultural que, como eu falei, já estão aí acumuladas ao longo de 30 anos e precisam ser estudadas, pensadas. Já há um projeto de lei para reforma, inclusive, da lei de incentivo, que se chama Procultura, também no sentido de contemplar mais pessoas. Para responder rapidamente a sua pergunta, esses movimentos de ocupação, eles não têm uma coordenação centralizada. A gente do GAP apoiou os movimentos de ocupação com a demanda específica do GAP de voltar ao status de Ministério e Ministério da Cultura. Quando você me convidou para fazer essa entrevista, ainda não tinha voltado. Ao longo desses últimos dias, assim, a gente viu muitos acontecimentos, muitos depoimentos e gravações que surgem a todo momento e que mudam o cenário a todo momento. Então, a gente precisa observar, conversar dentro do GAP para saber
do ponto de vista do nosso grupo, que tem uma atuação aí já de mais de 10 anos, principalmente no Congresso Nacional, em questões de leis voltadas para a política pública na área da música, sem esquecer que existem as outras linguagens, cinema, audiovisual, artes visuais, teatro, etc. Então, em relação às ocupações, o que eu sei é o que eu vi na mídia, que existe uma parte das pessoas que estão ocupando que pretendem continuar a ocupação porque não vem legitimidade no governo interino do Michel Temer. O GAP estava lutando pela volta do Ministério da Cultura e a gente ainda tem que se reunir para saber qual vai ser a nossa posição a partir de agora. Tá certo. Carlos Mills, produtor musical, falando conosco pela internet. Muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço o convite. Muito obrigado. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos trazer a agenda mais para a cena econômica, falar de previdência, de INSS, de transporte, para que a gente possa continuar o debate aqui no estúdio com o Ricardo Ismael e com o Felipe Borba. O Sala Debate vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate esta noite, falando sobre reforma ministerial. Conosco aqui no estúdio o Ricardo Ismael, ele que é doutor em Ciência Política pelo IUPERJ e também diretor do Departamento de Ciências Sociais da PUC do Rio de Janeiro. E o Felipe Borba, ele que é pós-doutorado em Ciência Política pela UERJ e também professor da Unirio. Meus caros, vamos começar esse debate agora, neste bloco, falando de economia e previdência, né? A Previdência também passou por mudanças, saindo do Ministério do Trabalho e Previdência para o Ministério do Trabalho e indo também para o Ministério da Fazenda. A decisão, Ricardo, queria começar com você essa análise, tomada após a sugestão do novo ministro da pasta, Henrique Meirelles. Como é que você avalia esse tipo de cenário para um assunto que é tão controverso como a Previdência no Brasil? Veja, o governo Temer anunciou agora, na sexta-feira passada, que o rombo das contas públicas para esse ano está estimado em 170 bilhões e 500 milhões, né? Portanto, como eu disse, há, de fato, hoje um problema grave, porque não fecha a conta, significa que você tem que pegar dinheiro no mercado e a dívida está explodindo. Então, a situação é o seguinte, o Brasil tem que ter a capacidade de fazer algum tipo de ajuste nessa equação para a gente ter dinheiro para jogar na educação, na saúde, na moradia, no saneamento básico. Né? A gente tem que ter uma maneira de uma equação para que isso funcione. Para isso, a gente tem que cortar em algum lugar, a não ser que a gente queira fazer aumento de impostos. Né? Porque não tem mágica. Ou se endivida, ou aumenta imposto, ou corta gastos. Mágica não tem. Tem que fazer alguma coisa dessas três, ou então uma coisa combinada. Para que a gente possa, sim, continuar na agenda que a gente nos interessa. Redução da pobreza, redução da desigualdade, avanço dos serviços sociais, avanço na infraestrutura, para preparar o país para um novo ciclo de crescimento. Ou seja, a gente precisa, portanto, tentar buscar um equilíbrio nas contas públicas. Não dá para trabalhar com um rombo que aconteceu em 2014, em 2015 e agora para 2016. Então, a equipe econômica ela terá que ter agora, estabelecer talvez algum plano de voo para os próximos 2 anos e que tenha alguma credibilidade, que as pessoas, sociedades, agências econômicas acreditem que é factível. Agora, ela enfrenta enormes desafios. O primeiro é o seguinte, ninguém vai investir no Brasil antes da definição do impeachment da Dilma. Vai ficar todo mundo esperando, porque se os 55 senadores que votaram pela admissibilidade, se você perder 2, fica 53, a Dilma volta. Aí, novamente, é novo ministério, portanto, tem que esperar. 2, não dá para tentar imaginar reformas, vamos dizer assim, muito complexas, porque não há, aí no caso do Temer, uma força política na sociedade, porque, ou seja, ele ainda está tentando ganhar legitimidade para tentar propor, por exemplo, uma reforma radical na Previdência. Não dá, porque se o ciclo eleitoral tivesse agora sido completado e o Temer tivesse eleito, e ele tivesse dito na campanha que iria fazer uma reforma da Previdência, aí ele teria condições de tentar buscar uma agenda mais ousada. Então, eu acho que o governo Temer será um governo Itamar, ou seja, um governo de transição, preparando um país, tentando ajustar as contas públicas, tentando deter a crise econômica, a recessão que está em curso, para que aí sim, em 2018, aconteçam novas eleições. Ou seja,
em vez do problema ser a inflação, que era o que Itamar teve que enfrentar, e aí veio o plano real, o que o Temer tem que agora priorizar é deter a recessão, que está quebrando a indústria, comércio e está desempregando o trabalhador. Essa é a questão central. No Itamar era a inflação, agora é a recessão e o desemprego. Felipe, nós conversávamos há pouco, no intervalo do programa, sobre o tamanho da população brasileira e a representatividade nos ministérios, né? Houve a discussão agora sobre o Ministério da Cultura, sobre o fato de ministros brancos, homens, a ausência de mulheres. Nesse sentido, como é que você interpreta a representatividade de um país tão diverso com poucos ministérios? Um ponto que eu defendo, né? O Brasil tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes. É uma das maiores democracias do mundo, né? E logo é um país que você tem conflitos, né, muito latentes na sociedade, principalmente como o Ricardo falou, de distribuição de renda, né? Então existem correntes, grupos de interesse que precisam ser representados. Por que reduzir ministérios? Vai trazer esse ajuste fiscal tão necessário e ao mesmo tempo deixar de fora? Essa é uma pergunta que se faz sempre, né? Quem vai pagar a conta do ajuste fiscal? Né? Falando aqui da reforma da Previdência. Estão querendo propor uma lei que você tem que ter idade mínima para se aposentar. 65 anos para homens, 60 para mulheres. E a pessoa que começou a trabalhar com 15 anos? Ela precisa trabalhar 50 anos para se aposentar? Essa pessoa que vai pagar o pato? Né? Vão reduzir ministérios? Que ministérios vão ser reduzidos? Os interesses de quem vão ser contrariados? Por que contrariar esses interesses? Não é melhor você manter um ministério um pouco maior, mas que você consiga tentar fazer políticas públicas, dialogar diretamente com essa população? Quando você olha a composição do Ministério do Temer, como você chamou, você tem composto apenas por homens, brancos, né, em geral ricos também. Você olha também a própria distribuição do federalismo brasileiro, você vê que está muito desigual a composição. São 5 ministros de São Paulo, 4 ministros de Pernambuco, Rio de Janeiro tem 1 ministro, Minas Gerais não tem 1 ministro. Não tem 1 ministro de Minas Gerais. Um estado tão importante na federação não tem um representante no ministério. Qual o tipo de conflito que isso vai gerar? O próprio Newton Cardoso, das lideranças de Minas, né, ex-governador, veio a público e reclamou. Se Minas não for representada, a bancada mineira pode se voltar contra o governo Temer. Então, você também houve aí um desajuste na distribuição dos ministérios entre os estados, tá? Que pode, daqui para frente, trazer também algum tipo. Por que o Rio de Janeiro tem 1 ministério, Minas não tem nenhum e outros estados têm 5 ou 4 ministérios. Mas e a crítica aos movimentos sociais de receberem recursos justamente para a articulação política dentro de um governo de esquerda? Como é que você interpreta esse tipo de crítica? Acredito que seja muito legítima, né? Eu acho que o governo de esquerda ele se propõe justamente a dialogar e conversar com movimentos sociais, né? Isso, o PT sempre se propôs a fazer isso, e governos de esquerda se propõem a negociar com ministérios sociais, financiar e trazer uma agenda, né, de negociação e de políticas públicas para representar esses grupos, né? Não vejo nenhum tipo de problema, né, nisso. Entendeu? Vamos lá, vamos trazer mais um convidado, o Gilberto Braga. O Gilberto Braga, que é economista, conversa agora conosco pela internet. Gilberto, como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado aí pela participação no programa de hoje. Eu estou aqui com o Felipe Borba e com o Ricardo Ismael, justamente trazendo a cena da Previdência, né? Do ajuste necessário justamente para trazer mais divisas e condições para a geração de emprego. Como é que você interpretou essa manobra, essa conjuntura formada pelos novos ministérios em virtude da perspectiva de aumento no número de empregos no Brasil? Olha, na prática a gente precisa entender que foi feita uma separação e essa separação já dá uma pinta da intenção desse governo de transição. Na verdade, apenas a questão da Previdência foi transferida para, digamos assim, debaixo do poder do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, enquanto que o INSS foi realocado debaixo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, cujo titular é o Osmar Terra. Então, dá pinta de que a questão do serviço propriamente dito, ou seja, o posto do INSS, a pessoa que vai cuidar da sua aposentadoria, que vai fazer o exame médico, a perícia médica que está afastado, a questão propriamente do atendimento ao cidadão segurado vai ficar dentro de uma outra área que foi uma ênfase muito grande nos últimos anos, com o crescimento populacional até da massa trabalhadora, a necessidade da expansão e da reestruturação do INSS. Por diversas vezes nós vimos matérias televisivas com filas das pessoas chegando de madrugada
a intervenção de ministros e do governo para tentar realocar a questão do serviço ao cidadão. O governo Temer, ele dá pinta de que vai fazer o contrário. Na prática, ele está colocando debaixo da batuta do homem que tem a chave do cofre, que é o ministro da Fazenda, todas as condições para discutir uma reforma da Previdência e desatrelando essa questão do assistencialismo, a questão da conta financeira do déficit da Previdência Social. Queria chamar a atenção, além do que já foi dito, que hoje 50% do déficit da Previdência Social são os chamados pensionistas e aposentados do setor público. Portanto, uma quantidade muito menor de trabalhadores, aposentados, quando comparados com os trabalhadores da iniciativa privada, que são em quantidade bastante excedentes em relação à iniciativa, ao funcionalismo público, eles respondem por aproximadamente metade do déficit previdenciário do país. Então, não é só uma discussão de natureza, de idade mínima, de regra de transição, de direito adquirido, de expectativa de direitos, se isso mexe com quem já está no mercado de trabalho, no processo de conquistar o seu tempo de serviço para aposentadoria, ou até mesmo na expectativa de quem vai entrar no mercado de trabalho. A discussão ela tem que ser mais ampla e ela tem que considerar alguns benefícios que são hoje considerados compatíveis com a carreira pública e que são, de alguma maneira, apesar de todos os tetos que são impostos e são dribrados, são incorporados em altos salários previdenciários. Então, nada resolve nessa conta se você apenas mexer na regra dos trabalhadores da iniciativa privada. É preciso discutir também o papel do funcionalismo público e dessa relação em relação à conta que precisa se fazer para se ter um equilíbrio dentro do orçamento do Estado brasileiro. Senão a questão ela melhora, mas ela não se resolve se você não colocar a mão em determinadas questões críticas, como, por exemplo, pensões de militares para viúvas, filhas, netas de militares que, na prática, se casam de direito, mas não se casam no papel, para manter pensões que vêm até algumas desde a Segunda Guerra Mundial. Então, são alguns aspectos que precisam ser rediscutidos no país e que privilegiam castas e determinados grupos que são tratados de uma maneira mais elitizada do que o conjunto dos outros trabalhadores brasileiros. Pois é, vou pedir para o Gilberto continuar na linha com a gente, eu vou trazer um pouco das suas considerações aqui para o estúdio, já volto a falar com você. Ricardo, sobre essas considerações do Gilberto, né, a conjuntura de tocar em algumas tensões da sociedade, citou a questão dos militares agora há pouco, que perspectiva você vê nesse ano e meio, né? A gente está num período de transição, ainda sem saber qual vai ser o desfecho dessa investigação do processo de impeachment, mas como é que você percebe colocar a mão nessas tensões a curto prazo? Eu acho que a campanha de 2014, ela foi uma campanha muito ruim, né? Porque, de um lado, se tentava, como é que se diz, o João Santana, a Dilma, tentando dizer que estava tudo bem, inclusive demonizando os candidatos de oposição, que começavam a colocar que talvez era preciso ver a questão do aumento de tarifa, porque o setor elétrico estava quebrado, que existia, portanto, ter que discutir a questão da Previdência e as contas públicas, porque estava começando a dar sinais de deterioração. Quer dizer, infelizmente, esse debate foi interditado, porque quem começasse a dizer que precisava tocar na questão da Previdência, precisava tentar ver a questão de tarifa, ou tentar ver a questão de contas públicas, do financiamento das políticas sociais, isso, na verdade, não foi feito. Então, a gente está padecendo do mal, que eu diria o seguinte, a Dilma foi eleita com um discurso que, na verdade, não correspondia à verdade das contas públicas, que ela sabia, e do quadro que estava já o país ali no final de 2014. E depois de passar a eleição, aí ela assumiu o que estava acontecendo. É tanto que a popularidade dela, de uma maneira inédita, caiu abruptamente, de outubro até março de 2015. Isso só se justifica porque a base social dela, expressiva base social dela, abandonou a própria Dilma, porque se sentiu enganada com o discurso que foi feito em 2014. Então, eu diria o seguinte, a gente, paulatinamente, é evidente que a gente está passando uma conjuntura muito turbulenta, de muita instabilidade. Como eu disse, nem sequer se sabe ainda quem vai ser o presidente no Natal de 2016. A Dilma pode voltar, pode ser o Temer e pode ser até que exista, se houver uma deterioração do quadro, a convocação de eleições esse ano. O quadro é extremamente de muita incerteza.
Num quadro de incerteza dessas, o consumidor não compra, os investimentos não ocorrem e, portanto, a economia está travada, ela continua travada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, pouco a pouco a gente vai voltar à normalidade de tentar discutir as questões que precisam ser discutidas. E a sociedade vai discutir. O Congresso pode até votar uma reforma da Previdência, mas eu proponho aqui que seja feito depois um referendo. Se a sociedade quiser derrubar o que o Congresso discutiu, derrube. Porque eu estou dizendo, na verdade, a gente está chegando um pouco à hora da verdade. Aqui no Rio de Janeiro, os aposentados já não foram pagos no mês passado. Não adianta ficar dizendo, não está tudo certo, está tudo muito bem, não faz reforma nenhuma. Bom, vai acontecer o que pode acontecer, o que está acontecendo aqui no Rio. Os aposentados e pensionistas que devem receber acima de R$2.000 não receberam o mês passado e só recebeu porque se entrou na justiça e fez um arresto nas contas do governo do Estado. Portanto, é preciso discutir os problemas. A gente não pode botar os problemas embaixo do tapete e vir só com declarações populistas, que está tudo bom e que a gente precisa continuar ampliando os benefícios sem financiamento. Do governo do Estado do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Mas essa questão já é uma questão que impacta não só o Estado do Rio de Janeiro, como outros estados. Ou seja, a questão da Previdência tem que ser discutida. Eu não sou especialista em Previdência para saber quais são as medidas que devem ser feitas para que a gente adeque, do ponto de vista autorial, a questão dos benefícios, da receita, da questão do mercado de trabalho, que você tem um processo de envelhecimento, agora com o desemprego tem menos gente contribuindo para a Previdência, quer dizer, existe um desajuste. É necessário que os brasileiros discutam, a sociedade brasileira discuta os seus problemas. Uma questão central, como financiar a Previdência para que ela consiga ter uma estabilidade ao longo do tempo. E outra questão é como financiar as políticas sociais. Precisamos discutir isso. Não é mágica, não há mágico. Essa discussão populista, que está tudo resolvido, está tudo bem, portanto não precisa fazer nenhum ajuste, é demagógica. Felipe, como é que você interpreta algumas dessas tensões, né? Revolução na discussão sobre educação, a pátria educadora que acabou não vingando, discussões importantes como a reforma do Código Penal brasileiro, algumas agendas que estão travadas, né? Que não entram na cena pública, não entram no debate. Como é que você tem avaliado a possibilidade dessas agendas retornarem a um debate de direito que elas merecem? Bom, é um pouco complicado isso que o Ricardo falou, né? Você tem um momento muito tensionado da política brasileira. Né? A gente não sabe quem vai ser o presidente nos próximos 2, 3 meses. Né? Isso trava um pouco até mesmo o andamento das políticas públicas. O que acontece? Né? A Dilma foi eleita como uma agenda, ela entra no governo, coloca em prática uma agenda um pouco diferente daquela, e isso daí explica um pouco, né, a queda da sua popularidade. Acontece que assume um presidente, essa agenda do ajuste, essa agenda dos cortes, essa agenda foi derrotada na eleição. Então, isso você tem um problema de autoridade. Quem deu autoridade para o Michel Temer tocar essas políticas mais agressivas? Né? Como é que isso vai ser? Tem que ser discutido. A população deu autorização para o Temer? Eu não vejo assim. Né? Eu não vejo assim. Então, esse diálogo que vai ser feito, eu não sei como é que eles vão fazer esse diálogo com a sociedade para colocar em prática uma agenda tão conservadora, tão recessiva desse ponto de vista, ainda que isso já viesse acontecendo, né, em algumas áreas. Tá? Enfim, é um momento turbulento, que deixa muitas interrogações, né, é difícil de prever, porque se a Dilma volta, é uma outra agenda que se recoloca no país. Isso tem travado todo o diálogo no Congresso, com a sociedade e com tudo mais. Gilberto, pegar mais uma vez a sua consideração a respeito desse cenário político-econômico que se configura para os próximos meses, né? Do ponto de vista do empresariado, do ponto de vista dos investimentos, também de pequenos empreendedores, que cenário você traça aí para esses próximos meses? Olha, eu acho que é um governo efetivamente de transição, que, portanto, não terá a legitimidade nem a força política para fazer reformas que sejam radicais. Entretanto, ele tem a difícil missão de fazer uma conta fechar, de equilibrar as contas públicas. Eu acho que para o mercado, de uma forma geral, para a economia, essa é uma condição básica. Então você tem que adaptar o discurso ao volume do que existe no caixa. Então não dá numa sociedade e uma economia em crise, onde se arrecada cada vez menos, a atividade vem declinando, você tem uma crise de confiança, você tem pessoas no desemprego, podendo inclusive aumentar para níveis muito estratosféricos. Hoje a gente está em 10%, existem colegas que preveem até que poderemos chegar em 14% ainda esse ano, que é um desemprego recorde sem precedentes nos últimos anos para a economia brasileira, e isso mostra a necessidade de que esse governo tem que fazer o que é possível.
Então, de alguma maneira, é preciso que ele tenha propostas que sejam palatáveis e aceitáveis em todas as áreas, seja recriando impostos ou tributos, seja diminuindo a conta da Previdência Social, seja na revisão dos incentivos fiscais, seja, de alguma maneira, dando novos incentivos em relação à retomada da atividade econômica em alguns segmentos, em alguns setores, seja até mesmo discutindo relações de trabalho por um curto período de tempo para estimular as contratações. Então, eu acho que o governo vai ter que, de alguma maneira, ter a sua caixa, digamos assim, de mágica aberta e tirar alguns truques de lá. O grande problema que eu vejo é que é um tempo muito pequeno para você ter um diálogo dentro da sociedade, sem entrar em questões com relação à legitimidade ou não desse governo para fazer reformas realmente profundas, ainda que tivesse tempo. Então, me parece que é uma agenda do que é provável e possível fazer no curto prazo, partindo do pressuposto, embora não exista garantia, de que Temer completará o mandato que Dilma começou. Então, você teria aí um horizonte de pelo menos mais 2 anos pela frente, já empossado, legitimado, e aí é possível que, do ponto de vista macroeconômico, você tenha alguns cenários traçados. Um deles é que nós chegamos numa situação tão difícil que todos hoje convergem na opinião de que a inflação tende a cair até o final do ano, não para níveis desejáveis, mas não vamos ficar mais acima de 2 dígitos. Então devemos fechar o ano em torno de 7. Hoje a pesquisa Bacen desta semana com relação à opinião do mercado financeiro, a pesquisa Focus, aponta 7,04% de inflação para fechar o ano de 2016. Para o ano que vem, já se pensa alguma coisa bem próximo dentro da meta, alguma coisa em torno de 5,5%. E por que isso? Essas projeções independem de qualquer ação específica, direta do governo. É porque a situação já se deteriorou de tal maneira que ela não é mais possível você continuar piorando. Então você chega a um determinado momento que alguém tem que vender, alguém tem que produzir e de alguma forma algumas coisas estavam travadas com a simples substituição da Dilma. Isso abre alguns campos, ainda que isso não permita a retomada da economia brasileira. Gilberto Braga, economista, falando conosco pela internet. Obrigado pela sua participação no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade. Abraço a todos. Ricardo, Felipe, novas eleições. Seria o cenário? Como é que vocês interpretam? O Ricardo tocou nesse ponto agora há pouco, uma nova conjuntura se formando em virtude do debate. Posso falar? Pode. Não concordo com essa opção. Tá? Isso é uma solução ad hoc, né? Não está prevista na Constituição, a não ser que a chapa, o TSE casse a chapa, né? Como vinha se especulando, por crimes de financiamento de campanha e tudo mais. Mas nós não vivemos no parlamentarismo. Né? Se a Dilma cai, assume o vice e o vice vai até o final. Com todos os problemas políticos que isso vai trazer, porque o país não vai pacificar, né? O grupo que está deixando a presidência, né? Não digo o grupo político, né? Os grupos sociais que estão deixando o seu governo vão lutar, né? Como está acontecendo agora, estão ocupando, na questão que a gente discutiu no Ministério da Cultura. No parlamentarismo isso acontece. Você tem um voto de desconfiança, convoca novas eleições, se forma um novo governo. O presidencialismo brasileiro ele é diferente. Ele não prevê esse tipo de solução. Ricardo, existiriam riscos, sob esse ponto de vista do Felipe, das novas eleições? Vamos lá. Eu acho que eu queria deixar aqui registrado uma mensagem de otimismo dentro, certamente, de muitas coisas que a gente colocou aqui de preocupação, né? Eu acho que ficou claro até agora, para mim, que a Operação Lava Jato vai continuar, as investigações vão continuar, tá certo? A queda do Romero Jucá, inclusive, é porque no comentário que ele fazia com o Sérgio Machado, ex-presidente do Transpreto, ele dava a entender que haveria alguma manobra para tentar impedir a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato derrubou o Romero Jucá e a Operação Lava Jato hoje, segunda-feira, você está na 29ª fase da Operação Lava Jato. O atual delegado chefe da Polícia Federal foi mantido pelo ministro da Justiça recém-lançado, ou recém-nomeado. Então, eu acho que você tem aí uma coisa que é importante para os brasileiros, todos os brasileiros, é que a gente possa fazer o que eu vi um pouco num cartaz, Lava Jato, lava tudo. A gente tem que passar um pouco a limpo.
O que não aconteceu no Collor, quando eu pensei que eu e muitos pensavam que ali era uma virada de página. Eu acho que o Brasil está vivendo uma virada de página. A gente vai ver os desdobramentos para isso. Há um fortalecimento do Tribunal de Contas, das instituições de controle, Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público e da Justiça Federal. E acho, para a sua pergunta agora, sendo bem rápido, eu acho que há uma chance do governo Temer conseguir realizar um pouco o que foi o governo Itamar, de conseguir fazer essa ponte, essa transição até 2018. E ali você vai ter novamente eleições com os candidatos. O próprio PT pode estar lançando o Lula, a Marina, vai ter um candidato do PSDB, vai ter candidatos de outros partidos. E ali eu acho que aí sim é necessário que na eleição de 2018 se fale francamente quais são as propostas para a Previdência, para financiamento de políticas sociais, para o tamanho do Estado, para as funções do Estado. Ou seja, que a gente faça um debate que escancare as posições, as diferenças políticas e ideológicas entre as diferentes coalizões e para a eleição. Agora, eu acho que as eleições, antecipação de eleições, como bem disse, concordo inteiramente com o Felipe, isso não está estabelecido na Constituição. E o que diferencia 2016 de 64 é que nós estamos respeitando a Constituição. Os atores estão respeitando a Constituição. Em 64 aconteceu o processo do golpe de 64, porque os atores já não queriam mais uma solução via institucional e via constitucional. Essa é a principal característica de diferença de 2016 a 64. Nós estamos radicalizando a questão da Constituição. Todas as soluções estão sendo de acordo com a Constituição. E quem é o guardião da Constituição? É o Supremo, que está resguardando, portanto, que ela seja atendida do princípio da apresentação do pedido de impeachment até o final do julgamento no Congresso Nacional. Ricardo Mael, obrigado pela participação no programa de hoje. Sem dúvida, o debate existe. Felipe. Bom, obrigado, né? Só queria uma rápida consideração aqui no que o Ricardo falou em relação ao Romero Jucá, né? É um problema que poderia ter sido evitado, que o Romero Jucá não apareceu pela primeira vez na Lava Jato agora, ele já vinha sendo envolvido no noticiário há muito tempo. E aí, um dos problemas da composição do Ministério do Tempo que nós tanto conversamos aqui, tem incluído vários políticos e que estão de uma maneira ou de outra, ou citados ou sendo investigados na Lava Jato. Então é um problema que poderia vir a ocorrer e já era um pouco cantada essa pedra de que isso poderia ocorrer. Né? Enfim, é um problema que o presidente interino Michel Temer poderia ter evitado se tivesse feito o seu Ministério de Notáveis, como ele anunciou tempos atrás. Sem dúvida, poderíamos aqui debater sobre essa questão específica, né, dos ministros, do novo momento do Brasil com o presidente em exercício Michel Temer, mas o nosso debate está chegando ao final. Agradeço aos dois pela gentileza, participação no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade. A você de casa que nos acompanhou também, esse debate é sempre exibido às terças-feiras, também aos domingos, e também você pode acompanhar na nossa página no Facebook, no nosso perfil no Twitter e no YouTube, essas considerações que a gente teve hoje do Ricardo Ismael e do Felipe Borba, assim como os nossos convidados pela internet, o Gilberto Braga e o Carlos Mills. A você de casa, meu muito obrigado pela audiência, pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.